Alberto observava a movimentação nas ruas de São Paulo através da grande janela de sua mansão. Com os olhos cansados e o coração pesado, ele sentia que a vida passava diante dele como um filme em preto e branco, sem emoção, sem cor. O luxo que o cercava não preenchia o vazio que habitava sua alma. O relógio na parede marcava as horas, mas o tempo parecia ter parado para ele. Ele se lembrou de quando a vida era mais vibrante, quando as risadas ecoavam nos corredores da casa e as festas eram uma constante. A solidão o acompanhava agora, uma sombra silenciosa que se tornará sua única companheira. Alberto se levantou, caminhou até a varanda e respirou o ar abafado da cidade. O sol ainda brilhava, mas ele não conseguia sentir seu calor. Por que tudo isso? Murmurou para si mesmo, sabendo que ninguém o ouviria. As lembranças de uma vida repleta de alegria e amor estavam agora envoltas em uma nuvem de melancolia. A morte da esposa, há alguns anos, deixará um vazio que as riquezas não podiam preencher. Ele se lembrava dela, com seu sorriso radiante e sua risada contagiante, e sentia que o mundo, desde então, havia perdido seu brilho. Enquanto isso, em uma das ruas movimentadas da cidade, Ana e sua filha Lúcia enfrentavam uma realidade muito diferente. Ana, uma mulher de 35 anos, caminhava com passos hesitantes na calçada, segurando a mão da filha com firmeza. O olhar da menina, de apenas 10 anos, refletia uma mistura de inocência e preocupação. Elas haviam sido despejadas de um abrigo temporário e agora vagavam pelas ruas, em busca de um lugar seguro para passar a noite. Vamos, mamãe. Não podemos ficar paradas aqui, disse Lúcia, puxando a mão da mãe. Sua voz doce contrastava com a dureza da situação. Ana olhou ao redor, sentindo o peso da indiferença das pessoas que passavam apressadas, ignorando sua presença. O preconceito e a falta de compaixão estavam por toda parte, e ela se sentia invisível. Eu sei, minha filha. Estamos procurando um lugar, respondeu Ana, tentando manter a calma em meio ao caos que a cercava. O coração dela doía ao ver a filha tão preocupada. Ela queria oferecer uma vida melhor para Lúcia, longe das dificuldades e da insegurança que enfrentavam diariamente. Mas os desafios eram imensos, e a esperança parecia uma luz distante. Tem um parque ali na frente. Podemos nos esconder lá até a chuva passar, sugeriu Lúcia, apontando para um espaço verde que parecia um oásis em meio ao concreto da cidade. Ana assentiu, e juntas seguiram em direção ao parque, onde poderiam se abrigar da chuva que ameaçava cair. As nuvens pesadas no céu refletiam o estado de espírito de Ana, que se sentia cada vez mais desamparada. Enquanto isso, Alberto decidiu que era hora de dar uma volta. Ele se sentia sufocado dentro de sua mansão e precisava de um pouco de ar fresco. Pegou as chaves do carro e saiu, sem um destino certo, apenas querendo escapar da solidão. O motor do carro roncou ao ser ligado, e ele dirigiu pelas ruas, observando a vida ao seu redor. Ao passar por um parque, algo chamou sua atenção. Ele avistou duas figuras encolhidas sob uma marquise, tentando se proteger da chuva que começava a cair. Alberto freou o carro e olhou mais de perto. As duas estavam molhadas, com roupas surradas e rostos marcados pelo cansaço. A mulher, com os cabelos desgrenhados e os olhos tristes, segurava a mão de uma menina que aparentava estar assustada. É apenas uma boa ação, Alberto, disse a voz interna que sempre o aconselhava, mas ele já não sabia se ainda acreditava nisso. Ele se lembrava de seus dias de juventude, quando tinha sonhos e esperanças, e a vida parecia cheia de possibilidades. Agora, tudo o que restava eram lembranças e uma solidão que o consumia. Alberto hesitou por um momento. O que poderia fazer por elas? Ele não era um salvador, apenas um homem que se sentia perdido em um mar de riquezas. Mas algo dentro dele o impulsionou a sair do carro. Ele se aproximou lentamente, sentindo a chuva fina em seu rosto. Oi, posso ajudar vocês? Sua voz soou mais suave do que esperava. A mulher levantou a cabeça, e seus olhos encontraram os dele. Havia uma mistura de desconfiança e esperança no olhar dela. Estamos apenas tentando nos abrigar da chuva, respondeu Ana, sua voz tremendo ligeiramente. Lúcia olhou para o homem com curiosidade, sem entender completamente a situação. Eu tenho um carro. Posso levar vocês a um lugar seguro. O que acham? Alberto sentiu um nó na garganta ao pronunciar aquelas palavras. Ele não costumava se envolver,
Mas havia algo naquela cena que o tocou profundamente. Ana olhou para Lúcia, que a observava com expectativa. A mãe sabia que a oferta de um estranho poderia ser arriscada, mas a necessidade falava mais alto. Agradecemos, mas... Por favor, não se preocupe. Eu só quero ajudar, Alberto insistiu, tentando transmitir sinceridade. Ele podia sentir o peso da hesitação dela, mas também notava a necessidade evidente. Está bem. Vamos, Ana decidiu, percebendo que era uma oportunidade que talvez não aparecesse novamente. Com um gesto, ela puxou Lúcia para mais perto. Elas se aproximaram do carro, a chuva começando a cair com mais intensidade. Enquanto Alberto as guiava até o veículo, ele se perguntou se esse ato de bondade poderia, de alguma forma, preencher o vazio que o acompanhava. Ele abriu a porta de trás para que elas entrassem. Em seguida, se acomodou no banco da frente. Para onde vamos? Ana perguntou, um misto de apreensão e gratidão em sua voz. Eu tenho uma garagem na minha casa. É um lugar seguro, onde vocês podem passar a noite, Alberto respondeu, dando partida no carro. O motor roncou, e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma pequena chama de esperança acender dentro de si. A viagem foi silenciosa, mas carregada de emoções. Ana olhou pela janela, observando a cidade que se desenrolava diante dela, enquanto Lúcia, com a cabeça apoiada contra o vidro, parecia um pouco mais relaxada. Alberto dirigia com uma determinação que ele mesmo não compreendia, sentindo que aquela decisão poderia mudar o rumo de suas vidas. Ao chegarem à mansão, Ana hesitou ao ver a grandiosidade do lugar. Você tem certeza de que está tudo bem? Perguntou, um pouco apreensiva. Sim, está tudo bem. Apenas sintam-se à vontade. Eu não vou forçar nada. Ele respondeu, tentando transmitir calma. Naquele momento, Alberto percebeu que talvez, apenas talvez, ele estivesse começando a se abrir para um novo capítulo em sua vida, e essa nova chance poderia ser exatamente o que ele precisava. Alberto olhou para Ana e Lúcia, que se encontravam na entrada da garagem, hesitantes. A luz do sol se filtrava através das frestas, iluminando o espaço repleto de itens antigos que Alberto havia acumulado ao longo dos anos. Havia caixas de recordações, móveis que um dia foram novos e agora estavam cobertos de poeira, e algumas ferramentas enferrujadas que ele nunca usava. A garagem, embora bagunçada, era um abrigo seguro contra a tempestade que ainda caía lá fora. Podem ficar aqui, se quiserem. O espaço não é grande, mas é seguro, Alberto disse, tentando esconder a vulnerabilidade que sentia ao fazer aquela proposta. Ele jamais imaginara que um dia se veria na posição de convidar estranhas para dentro de seu mundo. Ana olhou para Lúcia, que tinha os olhos arregalados, absorvendo a nova realidade. Você tem certeza, Sr. Alberto? Não queremos ser um fardo. Ela respondeu, a voz trêmula, revelando a insegurança que a acompanhava. Tinha se acostumado a viver de forma independente, mas a ideia de um abrigo, mesmo que temporário, era atraente. Não é um fardo. É apenas uma oferta de ajuda, Alberto insistiu, acenando com a mão. Acreditem, já estive em situações difíceis na vida. Sei como é precisar de um lugar seguro. Lúcia, que observava a conversa em silêncio, finalmente falou. Posso trazer meus desenhos. A curiosidade e o brilho nos olhos da menina eram inegáveis. Claro, você pode fazer o que quiser aqui, Alberto respondeu, sorrindo. O sorriso de Lúcia iluminou a garagem. Ana, vendo a animação da filha, percebeu que talvez aquela fosse a chance que tanto precisavam. Depois de algumas hesitações, Ana assentiu. Então, vamos aceitar. Agradecemos muito, Sr. Alberto. A maneira como ela falava mostrava um misto de gratidão e receio. Ela não queria se envolver demais, temia que sua situação pudesse se agravar. Nos dias que se seguiram, a vida na garagem se tornou uma nova rotina. O espaço, embora pequeno, começou a se transformar. Alberto ofereceu um canto para Lúcia, onde ela poderia desenhar e brincar. Ana, por sua vez, se encarregou de manter o lugar limpo e organizado, como se quisesse mostrar que estava ali para contribuir. Alberto, observando a dinâmica entre mãe e filha, começou a se aproximar delas. Lúcia tinha um talento inegável para desenhar. Seus rabiscos iniciais se transformaram em figuras complexas, e em pouco tempo,
Ela estava criando retratos de Alberto e Ana. Ele se sentia honrado e, ao mesmo tempo, emocionado ao ver como a arte da menina refletia a felicidade que estavam começando a construir juntos. Você tem um dom, Lúcia. Você deveria mostrar esses desenhos para outras pessoas, Alberto comentou um dia, enquanto admirava um retrato que a menina fizera dele. Era uma representação engraçada, com traços exagerados, mas cheia de vida. Não sei, e se as pessoas não gostarem? Lúcia respondeu, a insegurança voltando à tona. O medo de julgamento a paralisava, e Alberto percebeu que precisava encorajá-la. Então, vamos fazer um pequeno concurso. Podemos expor suas obras aqui mesmo na garagem e convidar alguns amigos. O que acha? Alberto sugeriu, com um brilho nos olhos. Ele queria ver a menina brilhar e, ao mesmo tempo, criar um laço entre eles. Ana, escutando a conversa, interveio. Isso seria incrível, Lúcia. Você poderia mostrar seu talento e, quem sabe, até vender alguns desenhos. O senhor Alberto é uma ótima pessoa, ele sabe do que está falando. Mas e se ninguém vier? Lúcia questionou, a hesitação ainda presente. Sabe, querida, o que importa é que você tente. Não é sobre o número de pessoas, mas sobre a coragem de mostrar quem você realmente é. E, de qualquer forma, estarei aqui para te apoiar, Alberto disse, com um tom encorajador. Ele queria que Lúcia entendesse que o verdadeiro valor estava em se permitir ser visto. Com o passar dos dias, a garagem foi se tornando um lugar vibrante. Alberto começou a contar histórias de sua juventude, compartilhando experiências e ensinamentos com Lúcia, que o ouvia com atenção. Ana, inicialmente mais reservada, começou a se abrir também, sentindo que aquele ambiente era seguro. Certa noite, enquanto jantavam, Ana decidiu que era hora de compartilhar um pouco de sua história. Em um passado não tão distante, eu tinha uma vida diferente. Trabalhava em uma empresa, tinha um emprego estável e até uma casa. Mas a vida é cheia de surpresas. Um dia, tudo mudou. Ela começou, com a voz embargada. Alberto a olhou nos olhos, encorajando-a a continuar. O que aconteceu? Ele perguntou, interessado. Perdi meu emprego durante uma crise econômica. Não consegui encontrar outro, e a situação foi se agravando. Eu e Lúcia acabamos perdendo tudo. O que mais machuca não é só a perda material, mas o sentimento de desamparo, Ana confessou, as lágrimas brotando. Alberto sentiu uma empatia profunda por ela. Eu entendo, Ana. Também já enfrentei dificuldades. O dinheiro não compra a felicidade. E muitas vezes, ele é apenas um paliativo para a dor. O que importa é como nos levantamos depois que caímos. Ana sorriu, sentindo-se aliviada por poder dividir sua carga. Obrigada por me ouvir. Eu só quero que a Lúcia tenha um futuro melhor. Não quero que ela passe pelo que passei. Vou fazer o que puder para ajudar vocês. Não sei o que o destino reserva, mas acredito que a vida tem suas maneiras de nos unir por um motivo, Alberto disse, refletindo sobre a conexão que estavam formando. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, Ana olhou para Lúcia, que já estava desenhando na cama. O brilho no olhar da filha a fez perceber que, mesmo em meio a dificuldades, havia esperança. E, ao mesmo tempo, olhou para Alberto, que, apesar de suas próprias cicatrizes, estava disposto a ser uma luz em suas vidas. Ali, na simplicidade da garagem, um novo laço começava a se formar. Com o passar dos dias, Ana se sentia mais confiante e começou a interagir mais com Alberto, compartilhando risadas e pequenas histórias do dia a dia. Alberto também começou a revelar mais sobre si mesmo, contando como, apesar de sua fortuna, sempre se sentiu sozinho. Riqueza não traz felicidade, Ana. Muitas vezes, me sinto como uma ilha em meio a um oceano de pessoas, Alberto desabafou em uma tarde ensolarada, enquanto Lúcia desenhava ao seu lado. Mas agora você não está mais sozinho, Ana respondeu, olhando nos olhos dele. Nós somos gratas por estarmos aqui. A amizade pode ser um presente inesperado, não é? Sim, é verdade. A amizade é um dos maiores tesouros que podemos ter. Alberto concordou, sorrindo. E eu quero que vocês saibam que sempre poderão contar comigo, assim como eu conto com vocês. Naquela garagem, entre risos e confidências, uma nova família estava se formando, e Alberto,
Ana e Lúcia estavam prestes a descobrir que, às vezes, os laços mais fortes se formam nas situações mais inesperadas. Os dias passaram na garagem de Alberto, e a rotina que antes parecia estranha e distante começou a se moldar em um novo normal. Ana e Lúcia se adaptaram àquele espaço improvisado, e, aos poucos, a relação entre elas e o milionário foi se transformando em uma amizade genuína. As paredes da garagem, repletas de ferramentas e objetos esquecidos, começaram a ecoar risadas e conversas que preenchiam o ambiente com uma nova energia. Certa manhã, enquanto o sol filtrava seus raios pela pequena janela, Lúcia estava sentada no chão, cercada por papéis e lápis de cor. Ela desenhava concentrada, suas mãos pequenas se movendo com agilidade. Ana, que se preparava para organizar algumas coisas, olhou para a filha e sentiu um misto de admiração e saudade. Aquela menina, sua única razão de viver, tinha um dom especial, e cada traço que ela fazia parecia contar uma história. Olha, mamãe! Lúcia exclamou, levantando um desenho que retratava ela e Alberto. Eu desenhei você e o tio Alberto. Olha como ele é legal. O olhar da criança brilhava de entusiasmo, e Ana não pôde deixar de sorrir. Alberto, que estava ali perto, escutou a menção ao seu nome e se aproximou. Posso ver o que você fez, Lúcia? Ele se ajoelhou ao lado da menina, seus olhos azuis fixos nas cores vibrantes do desenho. O rosto de Alberto se iluminou, virou retrato. Era uma representação carinhosa dele, com um sorriso largo e um ar divertido, ao lado de Ana, que também estava sorridente. A inocência da arte da menina tocou seu coração. Isso está incrível, ele disse, a emoção transparecendo na voz. Você tem um talento enorme, sabia? Esse sorriso aqui, ele apontou para o desenho, é exatamente como me sinto quando estou com vocês. Lúcia, cheia de orgulho, sorriu de volta. Você é o meu amigo, tio Alberto. Vamos desenhar mais juntos? A proposta, inocente e cheia de esperança, fez o homem sentir um calor no peito que há muito não experimentava. Ele se levantou, olhando para Ana, que observava a cena com um sorriso nos lábios, e sentiu que, de alguma forma, estava se reconectando com a vida. Eu adoraria, Lúcia, ele respondeu. Acho que podemos fazer uma tarde de arte. Que tal? Ana, que estava ouvindo a conversa, interveio. Seria maravilhoso. Lúcia ama desenhar, e eu também acho que isso poderia ser uma forma de vocês se conhecerem ainda mais. Ela se lembrava de como Alberto se mostrava reservado, e ver essa nova faceta dele a deixava esperançosa. Os dias seguintes foram repletos de atividades criativas. Alberto, Lúcia e Ana passaram a se reunir na garagem, cercados por folhas de papel, lápis de cor e tintas. Cada sessão de arte se transformava em uma verdadeira festa, onde as risadas e as histórias se entrelaçavam. Ana percebeu que aquele ambiente, que antes era um abrigo temporário, estava se tornando um lar cheio de amor e amizade. Uma noite, enquanto a lua brilhava intensamente no céu, Lúcia entregou a Alberto um novo desenho. Esse é você e eu, na nossa nova casa, disse a menina, com os olhos brilhando de expectativa. Alberto pegou o desenho com cuidado. Era uma bela representação de uma casa com um jardim, onde ele e Lúcia brincavam juntos. O coração de Alberto se apertou com a simplicidade e a pureza do desejo da menina. Você realmente acha que poderíamos ter uma casa assim? Ele perguntou, sua voz carregada de emoção. Claro! Podemos fazer isso juntos. Lúcia respondeu, confiante. Ana, que estava sentada em um canto, sentiu uma onda de emoção. A ideia de um futuro melhor para sua filha parecia cada vez mais possível. Alberto, você tem sido tão bom para nós. Eu nunca pensei que teríamos alguém como você em nossas vidas. Você nos deu esperança novamente. Eu só estou retribuindo, Alberto disse, seu olhar se perdendo por um momento em lembranças. A verdade é que, com vocês, eu também estou aprendendo a viver novamente. A vida é cheia de recomeços, e, às vezes, precisamos de um empurrãozinho para enxergar isso. Os dias foram se transformando, e, em uma manhã ensolarada, uma proposta surgiu. Alberto decidiu ajudar Ana e Lúcia a encontrar um emprego em um pequeno café que ficava nas proximidades, um lugar conhecido por acolher pessoas em situações difíceis. Ele fez isso não apenas como uma forma de ajuda,
mas também como uma maneira de integrar as duas à comunidade. Ao chegarem ao café, Ana e Lúcia sentiram uma mistura de nervosismo e empolgação. O cheiro do café fresco e o burburinho das pessoas conversando traziam um ar vibrante ao local. Alberto apresentou as duas ao dono do café, um homem simpático chamado Carlos, que logo se mostrou receptivo. Essas duas são especiais, Alberto disse, com um brilho nos olhos. Elas estão precisando de uma nova chance, se você puder, gostaria que as contratasse para ajudar aqui. Carlos olhou para Ana e Lúcia, avaliando-as com um olhar amigável. Claro! O que vocês acham de começarmos com algumas horas de trabalho e ver como se saem? Aqui é um ambiente acolhedor, e adoramos ter pessoas com bom coração. Ana, apertando a mão de Lúcia, sentiu um nó se desfazer em seu estômago. Obrigada, Carlos. Nós faremos o nosso melhor. Lúcia, animada, acrescentou. Eu posso ajudar a fazer os desenhos do cardápio. Sua empolgação era contagiante, e Carlos não pôde deixar de sorrir. Então está decidido. Vamos começar. Carlos exclamou. O trabalho no café trouxe uma nova perspectiva para Ana e Lúcia. Enquanto Ana se envolvia nas tarefas do dia a dia, Lúcia encontrou um espaço para explorar sua criatividade, criando pequenas ilustrações que decoravam as paredes do café. A cada dia que passava, as duas se sentiam mais seguras e felizes. Nas semanas seguintes, Alberto tornou-se uma presença constante no café, sempre apoiando Ana e Lúcia. Ele se sentava em uma mesa, tomando um café enquanto observava as duas trabalharem. A relação entre eles se aprofundava a cada dia, e a amizade que começou na garagem agora florescia em um ambiente vibrante e acolhedor. Certa tarde, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, Alberto se levantou e se aproximou de Ana e Lúcia, que estavam ocupadas arrumando algumas mesas. Quero que saibam que estou muito orgulhoso de vocês, ele disse, com sinceridade. Vocês estão fazendo um trabalho incrível. Muito obrigada, Alberto. Ana respondeu, sua gratidão transparecendo em sua voz. Lúcia, com um sorriso iluminado, acrescentou, e você é o nosso melhor amigo. Não sei o que faríamos sem você. Alberto sentiu uma alegria profunda ao ouvir aquelas palavras. Era um reconhecimento que ele não sabia que precisava. E por um instante, tudo parecia em harmonia. A vida, com suas reviravoltas e desafios, estava se mostrando cheia de possibilidades. E, enquanto observava Ana e Lúcia rindo e trabalhando, ele percebeu que, finalmente, havia encontrado um propósito além de suas riquezas. A nova chance que tanto buscará não era apenas a delas, mas a dele também. Ele havia se redescoberto na simplicidade das relações humanas, e isso era mais valioso do que qualquer fortuna que já possuísse. O futuro ainda era uma incerteza, mas, ao lado de Ana e Lúcia, ele sentia que estava finalmente no caminho certo. A garagem de Alberto tinha se tornado um espaço não apenas físico, mas simbólico de novas esperanças e recomeços. As paredes, que antes guardavam apenas relíquias e móveis empoeirados, agora ecoavam risadas e a energia vibrante de Lúcia e Ana. No entanto, enquanto a vida florescia para as duas, Alberto sentia um peso crescente em seu peito. Nos últimos dias, uma fraqueza inexplicável o consumia, e ele não conseguia ignorar os sinais de que algo não estava certo. Naquela manhã, ele estava sentado à mesa de sua cozinha, a luz do sol filtrando-se através das cortinas, quando decidiu que era hora de ter uma conversa. Ana e Lúcia estavam na garagem organizando alguns materiais de arte que haviam conseguido, e o cheiro de tinta fresca se espalhava pelo ar. Com um profundo suspiro, ele se levantou e foi em direção à garagem, seu coração batendo mais rápido conforme se aproximava. Oi, meninas, Alberto chamou, tentando esconder a inquietação em sua voz. Podemos conversar um momento. Ana e Lúcia olharam para ele, seus rostos iluminando-se com um sorriso. Claro, Alberto. O que aconteceu? Ana perguntou, colocando de lado um pincel e se aproximando dele. É sobre algo que tenho sentido. Alberto hesitou, buscando as palavras certas. Eu tenho estado um pouco cansado ultimamente. A expressão de Ana mudou instantaneamente, e ela se aproximou ainda mais, preocupada. Cansado? Você quer que eu chame um médico? Você não parece bem. Não, não é isso, Alberto apressou-se a dizer. Só, eu sinto que tenho que ser honesto com vocês.
A vida não é só sobre ajudar os outros, mas também sobre cuidar de si mesmo. Às vezes, a gente esquece de se cuidar no meio de toda essa bondade. Lúcia, que estava sentada em um canto, desenhando um novo projeto, ergueu a cabeça. Você não deve se preocupar, Alberto. Você é forte. E como super-herói que você é, pode lutar contra qualquer coisa. As palavras da menina fizeram Alberto sorrir, mas a preocupação ainda o consumia. Eu aprecio isso, Lúcia. Mas todos nós temos nossos limites. E eu estou começando a perceber que eu também sou humano. Não sou imune a problemas de saúde. Ana franziu a testa, seus olhos cheios de empatia. Se precisar de algo, estamos aqui para você. Nós somos uma família agora, não é mesmo? Sim, somos, Alberto concordou, sentindo-se aquecido pelo apoio delas. E é exatamente por isso que eu quero ser honesto. Estou pensando em ir ao médico, fazer alguns exames. É melhor prevenir do que remediar. Isso é uma boa ideia, Ana respondeu, encorajando com um sorriso. Vamos juntos, se você quiser. Não precisa passar por isso sozinho. Alberto balançou a cabeça, agindo como se a preocupação não o afetasse, mas a verdade era que ele estava emocionado. O fato de ter encontrado alguém que se importava tanto com ele era um novo conceito que ele ainda estava aprendendo a aceitar. Muito obrigado, Ana. Vou pensar sobre isso, ele disse, tentando desviar o foco e mudar de assunto. E sobre o que estamos fazendo aqui? O que você acha do nosso projeto? Lúcia perguntou, gesticulando para os papéis coloridos espalhados ao redor. Ana e Lúcia haviam decidido começar um mural na parede da garagem, um reflexo da nova vida que estavam construindo. A obra estava cheia de cores vibrantes e desenhos que capturavam sua jornada juntas. Alberto se aproximou, admirando a arte com atenção. Isso está incrível, ele exclamou, realmente impressionado. Lúcia, você tem um talento extraordinário. Esses desenhos têm uma energia que é contagiante. Obrigada, Alberto. Lúcia sorriu, suas bochechas corando. Eu quero fazer algo especial, algo que represente a nossa história. E o que você acha que isso poderia ser? Alberto perguntou, interessado. Lúcia pensou por um momento, seus olhos brilhando de criatividade. Talvez possamos desenhar uma grande árvore, com cada um de nós como folhas. Assim, a gente mostra que, mesmo que tenhamos passado por coisas difíceis, agora estamos juntas e fortes. Eu adoro essa ideia. Ana concordou, envolvendo a filha em um abraço. A árvore é um símbolo de vida, e nós estamos renascendo. Enquanto as duas continuavam a discutir as ideias, Alberto observava, sentindo um misto de alegria e nostalgia. Era como se ele estivesse assistindo a uma nova geração florescer diante de seus olhos. Naquele momento, ele se lembrou de sua própria infância, dos sonhos que tinha e das promessas que fez a si mesmo. Mas, à medida que a vida avançava, ele se perderá em suas próprias ambições. Agora, com Ana e Lúcia, ele sentia que tinha a chance de redescobrir a si mesmo. Mais tarde, enquanto a luz do dia começava a diminuir, Alberto decidiu que era hora de fazer algo especial. Ele se lembrou de como Lúcia adorava desenhar e de como Ana sempre falava sobre como era difícil conseguir materiais de arte. Após um momento de reflexão, ele decidiu que iria presenteá-las com um kit de arte completo. Vou dar uma volta, ele anunciou, pegando as chaves do carro. Preciso de um pouco de ar fresco. Quer que a gente vá com você? Ana perguntou, limpando as mãos na camisa. Podemos aproveitar e comprar algumas coisas para o mural. Não, não se preocupem. Eu volto logo, Alberto respondeu, tentando manter o mistério. Ele saíra da garagem com um sorriso no rosto, mas uma sensação de expectativa no coração. Ele dirigiu até a loja de materiais de arte, onde ficou admirando as prateleiras repletas de tintas, pincéis, papéis de diferentes texturas e tamanhos. Enquanto escolhia, imaginou a expressão de Lúcia ao abrir o presente. Aquela alegria simples de dar e receber parecia ter se perdido em sua vida, mas agora, ele estava redescobrindo o prazer de compartilhar. Que tal fazermos um projeto juntos? Alberto sugeria de repente. Podemos criar uma pequena exposição de arte aqui na garagem. Você e sua mãe podem exibir seus trabalhos. Eu posso ajudar a organizar tudo. Ana olhou para Alberto, um misto de surpresa e alegria no rosto. Isso seria incrível,
Senhor Alberto, Lúcia adora pintar e eu adoraria ajudar de alguma forma. Lúcia pulou de alegria, enquanto Alberto sentia que aquela ideia não era apenas sobre arte, mas sobre criar laços, construir memórias e celebrar a vida. Os dias seguintes foram preenchidos por risadas e trabalho em equipe. Ana e Lúcia começaram a criar novas obras, enquanto Alberto organizava a garagem para a exposição. Ele se sentia mais vivo do que nunca, como se uma nova luz tivesse sido acesa dentro dele. Naquela manhã ensolarada, enquanto organizavam tudo, Alberto decidiu que era hora de abrir seu coração mais uma vez. Ele se virou para Ana e, com sinceridade, disse: Você sabe, Ana, eu nunca pensei que poderia me conectar com alguém assim novamente. Você e Lúcia trouxeram alegria para minha vida de uma maneira que eu não esperava. Ana olhou para ele, os olhos brilhando com gratidão. Eu não sei como agradecer, Alberto. Vocês nos deram uma nova chance, um novo começo. Nesse momento, uma sombra de hesitação cruzou o rosto de Ana. Alberto notou e perguntou: O que aconteceu? Você parece preocupada. Ana respirou fundo, como se estivesse ponderando suas palavras. Na verdade, eu tenho algo a dizer, um segredo que venho guardando. Algo sobre o meu passado. Alberto sentiu uma mistura de curiosidade e preocupação. Ele sabia que a vida de Ana não havia sido fácil. Mas o que poderia ser tão sério para ela hesitar em compartilhar? Ana, você pode me contar o que quiser. Estamos juntos nisso, ele encorajou, sua voz suave e solidária. Ela olhou para Lúcia, que, distraída, estava organizando suas tintas. O olhar de Ana se voltou para Alberto. E, após um instante de silêncio, ela começou a falar. É sobre minha família, e sobre como cheguei aqui. Existe uma parte da minha história que eu nunca compartilhei, e talvez isso mude a forma como você me vê. Alberto sentiu o coração acelerar, mas sabia que era um momento importante. E assim, enquanto a luz do sol entrava pela garagem, ele estava preparado para ouvir. Alberto caminhava de um lado para o outro, a mente agitada. A revelação de Ana ainda ecoava em seus pensamentos, como um eco distante que se tornava mais forte a cada passo. A ideia de que uma pessoa próxima a ele havia ajudado Ana em um momento tão crítico de sua vida o fazia sentir um misto de confusão e curiosidade. Ele havia se fechado em sua solidão por tanto tempo que agora se via diante de um vínculo inesperado, uma teia de conexões que o deixava intrigado. Ana estava sentada em um canto da garagem, com as mãos entrelaçadas e o olhar distante. Lúcia, por sua vez, desenhava em um caderno, alheia à atenção que pairava no ar. O som do lápis riscando o papel era reconfortante, mas Alberto sabia que precisava esclarecer as coisas. Ele parou em frente a Ana, seu rosto iluminado pela luz suave que entrava pela janela empoeirada. Ana, precisamos conversar sobre o que você me disse. Ele começou, a voz tensa. Você não pode deixar isso no ar. Essa pessoa que te ajudou? Quem era? Ana hesitou, os olhos baixos. O peso da revelação a oprimia, mas sabia que era hora de compartilhar sua verdade. Ela respirou fundo e, finalmente, olhou para Alberto. Era minha mãe, disse ela, a voz trêmula. Sua irmã. Ela me ajudou quando eu mais precisei. Eu era jovem e estava perdida. Ela me acolheu, me deu abrigo e me ajudou a levantar. Sem ela, eu não sei onde estaria agora. A revelação caiu como uma bomba. Alberto sentiu o chão se abrir sob seus pés. A irmã que ele havia perdido anos atrás, alguém que ele ainda idealizava em sua memória, havia tocado a vida de Ana de uma forma que ele nunca soube. O choque o deixou sem palavras, e ele se sentou lentamente em um banco de madeira, a mente tumultuada. Você está dizendo que minha irmã te ajudou? Alberto murmurou, a incredulidade evidente em sua voz. Sim, respondeu Ana, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ela me deu esperança quando eu não tinha nenhuma. Eu sempre quis te contar, mas tinha medo da sua reação. Achei que você pudesse me julgar. Alberto balançou a cabeça, tentando processar a nova informação. A dor da perda de sua irmã agora se misturava a um sentimento de conexão com Ana. O que antes era apenas uma boa ação agora se transformava em algo muito mais profundo. Ele percebeu que, de certa forma, Ana era um reflexo do que sua irmã havia feito por ela. Não, Ana. Eu nunca julgaria você por isso, disse Alberto,
finalmente encontrando sua voz. Minha irmã era uma pessoa generosa, sempre ajudando quem precisava. Eu não sabia que ela tinha tocado a sua vida assim. Isso muda tudo. Ana olhou para ele, aliviada, mas ainda hesitante. Alberto continuou. Eu me sinto tão perdido às vezes, como se tivesse deixado a vida passar enquanto me fechei em meu mundo de riqueza e solidão. Agora, ouvindo você, percebo que a verdadeira riqueza está nas conexões que fazemos. Alberto. Ana começou, mas Alberto a interrompeu. Não, deixe-me terminar. Ele se levantou e começou a andar pela garagem, as palavras fluindo livremente agora. Eu passei tanto tempo fugindo do meu passado e da dor que isso trouxe. Mas, ao saber que minha irmã fez algo tão bonito, eu sinto que a vida me oferece uma segunda chance. E eu quero que você e Lúcia façam parte disso. Neste momento, Lúcia levantou os olhos do seu desenho, curiosa. Ela tinha percebido que a conversa entre os adultos estava carregada de emoção. O que está acontecendo? Perguntou a menina, seu olhar inocente e atento. Alberto se agachou na altura dela, sorrindo. O calor do momento o fez sentir uma nova esperança. Estamos apenas conversando sobre família, Lúcia, disse ele, a voz suave. Você sabia que a sua mãe foi ajudada por alguém muito especial para mim? Os olhos de Lúcia brilharam de curiosidade. Quem? Perguntou ela, inclinando-se para a frente. Minha irmã, respondeu Alberto, seu coração aquecendo ao ver a conexão entre as duas. Ela foi uma pessoa incrível e fez coisas maravilhosas na vida dela. E agora, a sua mãe está me ajudando a me lembrar disso. Lúcia sorriu, a inocência juvenil trazendo leveza ao ambiente. Então, você quer ser como minha tia? Ela perguntou com um brilho travesso nos olhos. Alberto riu, sentindo a alegria contagiante da menina. Eu gostaria muito de ser uma boa influência na vida de vocês duas. Ele olhou para Ana, que agora tinha um sorriso tímido nos lábios. E quem sabe, fazer uma nova família juntos. Ana sentiu uma onda de emoção. A ideia de formar uma nova família, mesmo que nas circunstâncias mais inesperadas, era reconfortante. Alberto. Eu não sei o que dizer. Isso significa muito para mim e para Lúcia. Ela hesitou, a voz embargada. Eu só quero que possamos construir um futuro melhor. É isso que eu quero também, disse Alberto, a determinação em seu olhar. Quero usar o que tenho para ajudar outras pessoas, como a sua mãe fez por você. Se a vida me deu essa chance, vou aproveitar ao máximo. O clima na garagem mudou. O peso da revelação se transformou em um novo propósito. Alberto sentiu uma energia renovada, um desejo ardente de se reconectar com o mundo e as pessoas ao seu redor. Enquanto a conversa fluía, ele começou a planejar como poderia usar sua fortuna não apenas para ajudar Ana e Lúcia, mas também para criar um impacto positivo na comunidade. Vamos fazer algo juntos, sugeriu ele. Podemos organizar eventos para ajudar outras pessoas que estão passando por dificuldades. Isso pode ser um jeito de honrar a memória da minha irmã e a luta da sua mãe. Ana começou a sorrir, percebendo que uma nova jornada estava prestes a começar. Eu adoraria isso. Podemos fazer algo que realmente faça a diferença. Lúcia, entusiasmada, começou a desenhar novamente, desta vez um cartaz com a frase Juntos somos mais fortes. Alberto e Ana observaram a menina trabalhar com dedicação, e uma sensação de esperança e renovação tomou conta do ambiente. Enquanto a luz do sol começava a se pôr, Alberto se sentou ao lado de Ana, e eles conversaram sobre os planos que estavam começando a tomar forma. Era um novo começo, construído sobre as memórias e as experiências que os uniam de maneira tão inesperada. A vida, afinal, sempre encontra uma maneira de nos surpreender.